que bom estarmos juntos novamente com o programa Sempre Elas. Nós estamos aqui como mulheres para compartilhar com vocês um pouquinho das nossas vivências, dos nossos erros, dos nossos acertos, porque mulher é assim, aprendendo umas com as outras. E os homens, continuem conosco, porque também você, ao assistir esse programa, vai poder compreender um pouquinho do universo feminino. No programa Sempre Elas de hoje, nós vamos falar dos erros e acertos da maternidade. Ao meu lado está a doutora Amanda Vilela, a pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, a missionária Eliane Vilela e a pastora doutora Juliana, coordenadora dos Jovens Casais. Meninas, todas aqui são mães, né? Quem aqui nunca errou como mãe, levanta a mão. Tenho certeza que você aí de casa se identificou também. O bom é que a gente erra tentando acertar. Exatamente. E para tirar esse peso aí das nossas telespectadoras que estão nos assistindo, que às vezes fica assim, eu já errei como mãe. Eu queria contar... Fica com um sentimento de culpa, às vezes. E eu queria compartilhar com vocês aqui, queria que vocês compartilhassem com a gente os erros e depois os acertos. Pode ser? Quem começa? Vamos começar com os erros ou com os acertos? Vamos começar com os erros. Não vai dar tempo o programa. O programa não vai dar tempo. Porque a gente também erra, né, pastora? Principalmente nós, igual eu e a Dorcas, que somos mães de filho único. Ai, meu Deus. Eu sou mãe de um menino, né, de 17 anos, e eu erro muitas vezes na minha super proteção com ele. Idem. O meu marido me cobra muito isso, então assim, ele fala, bem, homem a gente cria de um jeito, menina a gente cria de outro. Então ele tem que ter a sua independência, ele tem que fazer as coisas, ele tem que sair sozinho de casa, pegar ônibus, né, andar a pé. E eu fico preocupada, não. Mas ele é de menor ainda. Justamente, mas aí ele fala pra mim, meu bem, não pode, o Gabriel tem que aprender, ele é homem, ele não é mulher, ele é homem. Ele tem que saber romper os desafios que a vida vai oferecer pra ele. E hoje, a gente também que trabalha com casais, eu vejo, Dorcas, que nós temos que nos preocupar com isso. Porque o número de homens casados hoje que são verdadeiros bananas, essa é a verdadeira... É triste a gente falar. Você acha que isso é culpa da mãe? Culpa da mãe, Dorcas. Porque a gente super protege. O filho homem, a mãe não pode ter essa proteção. A mãe tem que... Sabe aquela liberdade vigiada? Você solta, mas você tem o controle da situação? Mas você também não pode ficar o tempo inteiro assim, o filhinho da mamãe, coitado. E olha que filho único a gente tende a fazer isso. Colocar uma bolha. Uma bolha e pensar assim, nossa, eu vou fazer tudo, eu tenho acesso a tudo, eu sei do que ele vai fazer, das escolhas. Tem hora que eu me pego querendo fazer as escolhas para ele. Vontade de devolver pra barriga. A vontade que a gente tem é essa. Mas infelizmente... Eu quero avisar pra vocês que já saiu. Já há muito tempo, né? E aí não precisa cortar o cordão umbilical, né? Cortar o cordão umbilical. É difícil pra quem tem um filho só. Eliana, fala pra gente a sua experiência. Bom, como todas, né, nós somos humanas, temos acertos, temos, né, erros que vamos assim dizer, porque eu acho que erros, dizer assim, você errou, é um erro, é um peso que a gente traz para uma mãe, porque às vezes o que é certo hoje, na nossa vida hoje, século XXI, no tempo da minha mãe, era um absurdo. Então, nós não podemos generalizar e dizer, olha, isso é certo, fazer um quadradinho dos nossos filhos, que o que, assim, as nossas mães fizeram. Olha, o caminho é esse, segue esse, não tira esse. E, às vezes, o desejo da criança é sufocado quando nós estamos direcionando eles. É como você falou, é soltá-los com direcionamento, ensinando, virar não pode... Por que não pode? Porque tem consequência. Justamente. A neta da nossa pastora Cássia tem muito isso, que a última filha também, que é a Priscila, tinha isso. Toda vez que a Cássia dizia para ela, não pode, e ela dizia, por que não? Porque às vezes nós temos a tendência de dizer, não pode e pronto. Na nossa época era assim, a minha mãe, né, dizia pra gente, por que não e pronto.
Então, às vezes, a gente fala assim, mas eu errei. Não, eu acho que a gente está aprendendo, é a nossa evolução, é o nosso crescimento. E nós, como mãe, nós não paramos de evoluir. Nós estamos crescendo com maturidade, nós estamos tendo maturidade. A nossa maturidade está quase com eles, porque nós não fomos mãe. Nós não sabemos, às vezes nós falamos, nós não queremos ser como a minha mãe foi. Ou às vezes, não, minha mãe falhou nisso e eu não quero falhar. Mas eu não tenho uma experiência para saber o que é falhar, porque o que meu filho está esperando de mim é totalmente diferente do que eu esperei da minha mãe. Então, é um conhecimento geral. Eu creio, eu estava lendo um livro de um filósofo que ele dizia assim, gente, fica tranquilo, porque quem criou a família foi um cara que não tem defeito, tem um currículo maravilhoso, que é Jesus. E quando ele criou Adão e Eva, teve problema. E ele foi expulso do paraíso. E aí, quando eles foram expulsos, que eles chegaram aqui para formar uma família, o que aconteceu? Um filho assassino e depois um cadáver. E Deus fez alguma coisa errada? Foi Deus que ensinou, foi Deus que criou eles no jardim, num paraíso, onde que não... Ainda ele brincou assim, onde que não tinha sogra, não tinha cunhado, não tinha... Então eu achei... Praticamente perfeito. E teve essa influência. Não é? E teve problemas. Então nós vamos ter problemas. Não porque nós estamos fazendo coisas erradas, porque talvez a nossa escolha, no momento, a gente fala... Isso vai ser o melhor caminho. Então, a gente faz escolhas. Mas o que nós temos que pensar hoje? A minha escolha, qual será? Vamos pesar. Vai ser boa ou vai trazer muitas consequências erradas? Se eu agir assim, as consequências serão boas ou as consequências no futuro dele? Então, a gente, é como você falou, deixá-lo seguir, mas tem um controle de direcional. Eu tive... Ouvir também, acho que é importante a gente ouvir os nossos filhos, né? Muito! Porque a comunicação, né? O diálogo dentro de uma família. Eu acho que hoje nós estamos vivenciando nesse tempo de quarentena, nós estamos tendo isso, justamente. Dessa comunicação aberta. Muito aberta. Lá em casa a gente conversa de todos os assuntos com o Gabriel, de tudo. E ele, como ele vê muita gente trabalhar com casal, eu falo pra ele, Gabriel, você nem pode errar quando você casar, porque você tem um laboratório dentro da sua casa. Mas isso não é garantia de... Não põe esse peso. Né? Não põe esse peso em cima dele, né? Mas a comunicação é fundamental, né? De ouvir. Meu filho, você gostaria de fazer isso? Igual a Eliana falou. Essa é a sua escolha, é o seu desejo, seguir essa profissão, fazer esse curso, né? A Eliana falou, Deus deu o livre-arbítrio. E por que nós estamos querendo exercer o controle de impedir? Opa, não! Eu levei ele, nós somos na psicóloga, porque pastor também vai em psicóloga, viu, gente? Sério? Sério. Leva o filho. Leva o filho também, né? Pra fazer. Aí, não, só o problema da questão da Juliana, que ela quer saber o que foi que o filho falou pra psicóloga. Aí, a hora que eu saí de lá, a psicóloga falou assim, olha, Gil, agora sim, você fica tranquila, mas o que eu conversar com o Gabriel aqui, vai ficar aqui. Eu falei assim, como assim, você não vai me falar? Ela falou, não. E assim, sobre a minha preocupação hoje no momento é a escolha da profissão do Gabriel, né? E a gente fala de medicina e ia falar, minha mãe fica pondo peso na minha cabeça dessa questão de medicina. Esses dias eu falei pra ele, então tá, eu não vou colocar peso mais, você faz o que você quiser, mas também não vai fazer qualquer curso, né, Gabriel? Aí nós fomos na psicóloga, eu e o Carlos primeiro, a psicóloga perguntou pra mim assim, de 1 a 5, qual que é a importância do seu filho fazer medicina? 10. Não, eu falei só 4. Mentindo pra psicóloga! Não, mas ela deu a escala só de 1 a 5. Eu falei 4. Amanda. Eu acho assim que... eu acho que não tem uma fórmula, né? Tipo, se você faz isso, o seu filho vai ser perfeito até a morte. Você não vai ter dor de cabeça. Eu acho que não existe. Não existe, porque cada um é cada um, com uma personalidade, com uma criação. Então, assim, mas o que eu acredito, assim, eu vejo, por exemplo, erros. Às vezes a superproteção é um erro. Às vezes também ser muito duro é um erro. Acho que extremos são perigosos, né? Você ser muito superprotetor, você tá criando, às vezes, uma pessoa insegura, uma pessoa que às vezes não consegue tomar decisões por si só.
eu tô colocando hipóteses, porque pode ser que a pessoa também não seja. E se a gente é muito duro também, a gente talvez crie um filho que se distancia do pai, que não tem diálogo, que não tem conversa. Então, eu acho assim, que a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Em tudo na vida. E criar filhos também. Então, assim... E também, da mesma forma que a gente pensa, não, tenho que corrigir ou não tenho que corrigir, né? Eu acho que também você tem que pesar, né? Porque se você também não coloca limite no seu filho, isso é um perigo muito grande. E quando você coloca, tem que ser explicado, tem que ser orientado, tem que ser conversado. Eu tenho um filho de 2 anos e às vezes o meu esposo fala, vai ficar de castigo. Tanto é que ele já é quase automático. Ele senta e fala, tá de castigo, mamãe? Às vezes ele nem tá de castigo, mas é porque ele acha que assim, sentar em algum lugar afastado é castigo. E aí eu falo pro Luiz Felipe, amor, a gente tem que sentar na frente dele e explicar por que você tá de castigo. Tanto é que quando eu coloco e eu falo pro Luiz Felipe fazer o mesmo... olha, você tá de castigo porque você jogou o brinquedo na televisão. Você entendeu por que você tá de castigo? E eu faço a pergunta para ele repetir. Eu fico pensando, será que ele vai entender? Pode ser que amanhã ele jogue de novo. Mas eu acho que aí outra coisa que a gente não pode errar é tentar ter coerência. Se você colocou um limite ali, olha, se você fizer isso, você vai levar uma certa punição. Eu acho que a gente tem que ter coerência nas nossas também correções pra gente não errar. Tipo, se você colocou... E eu acho isso difícil, porque corta o nosso coração. Eu corto o meu demais com a criança de 2 anos. Se você falar, se você fizer isso, você vai ficar de castigo, ou você não vai brincar, ou você... Aí na hora que faz, que você tem que colocar em prática. Aí você fala... Aí o marido... Aí parece que pro homem é até mais fácil, né? Eles falam, coloca de castigo. Eu falo, não, mas vamos... Aí eu penso... É porque eu acho que não foi isso que pariu, né? Eu não sei se eu não sei porque eu acho que a mãe, ela tem uma sensação de que ela exerce mais poder sobre o filho. Não sei se, eu vejo assim, às vezes nós brigamos, nós falamos alto, nós gritamos, batemos, mas quando o pai fala um pouquinho mais alto, a gente fala, não, tadinho. Você pensa que tá exagerando, aí você é muito duro. Muito duro. Nós podemos se bancar. Bom, meninas, nós vamos para um rápido intervalo, onde você vai ter a oportunidade de conhecer uma igreja que se preocupa com a família. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura E realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizado também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Estamos de volta com o programa Sempre Elas, mas antes eu gostaria de fazer um convite especial para você. Que tal você trazer a sua família para que nós possamos estar juntos, louvando a Deus e aprendendo e colocando a nossa família sobre a rocha que é Cristo. Pode vir os vendavais, ventos contrários, pode abater contra essa casa, mas quando ela está firme sobre a rocha, ela não vai cair. Ser mãe não significa não errar, mas ser mãe significa
persistir, acreditar que vai dar certo. O tema do programa Sempre Elas de hoje é erros e acertos da maternidade. No primeiro bloco, meninas, a gente falou um pouquinho aqui das experiências, né? Eu e a Gil acho que até pode criar um tema como mães que sufocam. Mas, tirando essa parte, eu queria que vocês falassem das experiências. Será que vocês nunca erraram? Que vocês ou nós? Será que... Porque a pessoa que tá me assistindo, às vezes erra e fala assim, eu vou desistir de ser mãe porque eu só erro, meu filho fala que eu só erro. Mas eu queria que vocês contassem que nós somos humanas, né? Que eu já errei como mãe. Eu tenho certeza que cada um tem uma experiência. E vamos passar essa experiência para nossa telespectadora para que ela não desista. Né, do maior papel que Deus te entregou, que é gerar vidas. Uma das coisas importantes, Docas, é a gente reconhecer que como mãe nós erramos. Uma das coisas importantes é a gente reconhecer, é chegar para os filhos quando erramos e pedir perdão, porque às vezes a gente acha, errei, mas não vou pedir perdão, não. Pelo contrário, você não vai se diminuir. Pelo contrário, eu acho que a sua atitude vai fazer os seus filhos olharem para você com outros olhos. Sabe? Errei mesmo, Pisei me na perdoa, exagerei. Porque a gente realmente exagera. Todo mundo surta. Quem não surta? Principalmente com filhos, né? Eles tiram a gente dos trilhos mesmo. Aliás, a gente pensa que os filhos vieram para que a gente possa ensiná-lo, mas os filhos vieram para nos ensinar. É verdade. Como a gente aprende com eles e aprender a ser mais flexível, a não ser tão rígidas, não tão duras, assim, porque valores, princípios não tem flexibilidade. Princípios são princípios. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, os mandamentos de Deus, não matar, não roubar, né? Isso aí são princípios, isso aí são inquebráveis. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Mas existem situações nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que a gente pode abrir mão, que a gente pode ser mais flexíveis. Eu, assim, no papel de filha, o que eu posso... Agora eu vou falar com o papel de filha. Ai, Jesus! No papel de filha... Lembra que a gente tá no mês das mães. Aproveitando a fala da minha mãe, acho que no papel de filha eu só quero endossar o que a senhora falou no sentido assim, acho que é muito válido pais e mães reconhecer os erros, sabe? Pedir perdão, pedir desculpas, porque o seu filho não te veja de uma forma distante, assim, tipo, minha mãe também erra, e quando você pede perdão pro seu filho, você parece que se conecta com ele de novo, você mostra que você tem falhas, mas que você também tá tentando acertar. E da mesma forma que eu acho, assim, o tanto que é válido também os pais elogiarem os filhos, não só brigarem, porque você é isso, cobrar, você é aquilo, só cobrar, mas elogiar, porque às vezes a gente só cobra. E a gente esquece de elogiar quando fazem o certo, quando quando alcançam algumas coisas. E, sinceramente, eu lembro, às vezes, de elogios dos meus pais, coisas assim, tão bobas, mas assim, que me marcaram, porque eu acho isso válido. Isso, tipo, fala... E para um filho ver assim, nossa, meu pai e minha mãe tá reconhecendo isso. E essa é uma circunstâncias, por exemplo. Vocês passaram, eu passei, que eu tive... divórcio, né? Então, para mim ficou uma culpa que eu estava sendo uma carrasca, que a gente estava dividindo uma família. Então, isso ficou, e os meus filhos ficaram sensibilizados. E isso, para mim, ficou uma coisa que eu falava, e agora, como é que eu vou resolver? Porque a Lorena, eu tenho 2 filhos, um casal, o Arthur, mais velho, e a Lorena, e eu falava, eles estão vindo aí, eles vão ter um casamento, e como é que eu fui de exemplo? Não fui um exemplo, ficava com medo, porque as minhas escolhas não foram tão coerentes assim na minha juventude. E aí eu tive essa sensibilidade, depois que eles ficaram adultos, que eles começaram a entender, que eles tinham mais entendimento, eu pude sentar com eles, explicar as situações, os momentos, por que foi feito aquilo. Não foi uma escolha errada, foi uma decisão no momento errado, com momentos. Então, para eles entenderem que a mãe deles tem momentos ruins e bons, e que tem momentos ruins, você faz escolhas erradas.
erradas e você não sabe que as consequências dessas escolhas. Então, eu tive esse tempo com os meus filhos, tive a sensibilidade de pedir perdão e não achar que, por exemplo, aquilo tinha acabado, porque eu ficava com medo de ter abalado a nossa relação de pai, mãe, e o que eu ensinei, o que Deus me proporcionou, porque eu acho que tudo foi buscar uma experiência com Deus, porque sem Deus parece que você é muito humanista, muito centrado em você, é eu, o meu querer. E a gente tem que pensar como mãe, como família, no coletivo. E aí, o que eu fiz? Lorena, Arthur sentaram, nós conversamos. Hoje, eles são meus melhores amigos. Hoje, sim, hoje eu sou exemplo de mãe, de uma mulher guerreira, uma mulher trabalhadora que sabe o que quer, uma dignidade que conquistou, mostrando para eles quem eu era. E não eu falar o que deveria ser feito. Eu reuni pedindo perdão e depois assumi. Né? Olha, eu tomei uma decisão que no momento, quando eu tomei a decisão, não foi legal para vocês sentiram. Né? Mas isso não afasta que eu, como mãe, eu erro, mas eu amo vocês, o negócio agora vamos sentar? Vamos começar de novo, né? Vamos começar. Então, aquele distanciamento que eu acho que tem mulheres que estão passando, já passaram por uma separação, sabe o tanto que é difícil um pai de lá, a mãe de cá, e você ter uma ligação com o filho sem que isso doa tanto nele. Porque, às vezes, o filho quer culpar, foi culpa da minha mãe, culpa do meu pai. E, às vezes, não é um culpado, é circunstancial. E isso, a mãe, eu tentei, trouxe os filhos e pedi perdão. E hoje nós somos uma família totalmente diferenciada porque Deus nos refez. Então, nós fomos restaurados, nós fomos edificados. Hoje, a Lorena, a minha filha, está com 30 anos, é uma mulher que tudo que vai fazer, fala, mãe, o que você acha? Meu filho também casado com a minha nora, eu tenho um neto. Então, hoje nós somos uma família que nós começamos do zero, novamente, nenhum culpando porque é erro ou não. Olha, mãe, você tomou uma decisão, hoje eles entendem e sabem que isso, a consequência. Então, eu tenho certeza que com a experiência que eu tive... E torcem pela sua felicidade, e muito, né? Hoje eles são os mais incentivadores, né? E hoje eles sabem a consequência, a dor que é de separação. Então, eles entendem, porque eu sentei, expliquei, e não teve um culpado. Não é que eu quero culpar um ou culpar outro. Não, teve uma consequência de um ato. Então, mas depois, como pai, mãe, filhos, hoje são pessoas edificadas, são pessoas que construíram família, e hoje a base deles, mãe, a melhor coisa que a senhora fez foi nos ensinar o caminho que Deus muda as coisas. Então, esse foi um dos exemplos que eu tive com a minha vida, com os meus filhos, de perdão, de estarmos juntos. Eu acho que perdão, eu acho que ele tá nas casas de todas nós, né? Porque se nós somos cristãs e se nós somos nascidas de novo, o pedir perdão, ele é diário, né? A gente pede perdão pro filho, pro esposo, e eu acho que criar um filho adolescente hoje, no mundo que nós estamos vivendo, no século XXI, ele é muito mais desafiador do que quando vocês foram adolescentes na época de vocês, né? Os nossos filhos hoje, o meu e o da Dorcas, eles têm acesso a informações muito maiores, né? E muito mais nocivas do que há anos atrás. E eu falo que eu acho que um grande desafio na nossa casa é o filho entender que o não é amor. Quando você fala não em determinadas circunstâncias, não é porque você não quis falar o não, você está falando não ali porque você o ama e você está querendo protegê-lo de uma situação. O Gabriel teve uma ocasião que ele quis viajar o ano passado, uma viagem de 3º ano, e eu falei não. E ele me questionou, porque ele é bom de argumento. Porque você está me impedindo de viver minhas experiências e tal. Aí nós sentamos, eu e o Carlos, e explicamos. Primeiro que a viagem não estava no nosso planejamento financeiro. E depois porque os valores que nós temos em casa, os princípios são diferentes. E a gente já tinha tido notícia dessas viagens, como que... O que acontece numa viagem dessa, né? Como que funciona. E ele conseguiu entender, assim, que o que a gente planta, por isso que eu falo, na palavra de Deus tem o Provérbios 22:6. Ensina o teu filho num caminho que ele vai andar, quando ele for velho, ele não se desviará dele.
não é garantia, mas tem um peso muito grande na criação quando você traz o seu filho para dentro da casa do Senhor e quando você não só traz, quando você vive Deus na sua casa. Bom, gente, esse é um assunto vasto. Podemos até voltar novamente, mas o que nós chegamos à conclusão é buscar a Deus acima de todas as coisas. Com a ajuda de Deus é possível. Ele foi o criador dessa instituição divina que é a família. E nós, com a ajuda dele, nós vamos construindo, edificando a nossa casa sobre essa rocha que é Cristo. Fique na paz do Senhor.